1 Reis. Capítulo 20. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e também, das tuas mulheres e dos teus filhos, os melhores são meus. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Tornaram a vir os mensageiros, e disseram assim: fala Ben-Hadad, dizendo enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem tu me has de entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã a estas horas te enviarei os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra, e disse: notai agora, e vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei. Responderam-lhe todos os anciãos e todo o povo: não lhe des ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que a princípio mandaste pedir a teu servo, farei, porém isto não posso fazer. Voltaram os mensageiros, e lhe levaram a resposta. Tornou Ben-Hadad a enviar-lhe mensageiros, e disse assim: me façam os deuses, e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: diz-lhe, não se cabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem. E eles se puseram em ordem contra a cidade. E eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Respondeu ele: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: quem começará a peleja? Respondeu ele: tu. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, e depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram, pois, ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas, com os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos chefes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias, que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ao que ele disse: quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias, e o exército que o seguia. E eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, fortalece-te, atenta bem para o que has de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, e carro por carro, pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez.
Passado um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios, e subiu a Afec, para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou um homem de Deus, e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. Ao 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. E os restantes fugiram para Afec, e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad, porém, fugiu, e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. Disseram-lhe os seus servos: eis que temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos, e cordas aos pescoços, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas aos pescoços e, indo ter com o rei de Israel, disseram-lhe: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver, rogo-te. Ao que disse Acabe: pois ainda vive. É meu irmão. Aqueles homens, tomando isto por bom presságio, apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Ben-Hadad é teu irmão. Respondeu-lhes Eliade: trazei-me. Veio, pois, Ben-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. Então lhe disse Ben-Hadad: eu te restituirei as cidades que meu pai tomou a teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele aliança e o deixou ir. Ora, certo homem dentre os filhos dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor feri-me, peço-te. Mas o homem recusou feri-lo. Pelo que ele lhe disse: porquanto não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. E logo que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem, e disse-lhe: feri-me, peço-te. E aquele homem deu nele e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar e no caminho, e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o seu turbante. E passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, e eis que um homem, voltando-se, me trouxe um outro, e disse: guarda-me este homem, se ele de qualquer maneira vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou então pagarás 1 talento de prata. E estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Ao que lhe respondeu o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, e tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu, que era um dos profetas. E disse ele ao rei: assim diz o Senhor, porquanto deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel seguiu para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria.